a gente não podia deixar de ter uma oficina como essa de hoje, com o Eugênio, que tem uma larga experiência aí na área de marketing eleitoral para campanhas, né? O Eugênio é administrador de empresas, na formação inicial dele, é empreendedor digital, palestrante, né, sobre marketing digital, liderança, mercado de trabalho, e já atuou na esfera pública como articulador político de juventude do gabinete do governador do Ceará, de 2010 a 2014, né, como coordenador do Centro de Estudos Urbanos da Juventude de Fortaleza, em 2017, como assessor do Instituto Cuca em 2021. Ainda né, Eugênio, assessor do Instituto Cuca? Sim. Atualmente, o Cuca é o Centro Urbano de Cultura, Arte e Juventude de Fortaleza, expandido na gestão do ex-prefeito Roberto Cláudio. E também é criador do curso de Marketing Eleitoral do Real ao Digital, oferecido pela Fundação Leonel Brizola, Roberto Pasqualini, né, através da Universidade Leonel Brizola. Né. Eu resumi bastante aqui, o Eugênio tem um currículo enorme, resumi bastante. Se eu tiver deixado passar alguma coisa que você acha importante, Eugênio, você fica à vontade para complementar. Né. A partir de agora, eu te passo a palavra aí para a gente conversar. E boa aula aí. Obrigado mais uma vez por ter aceitado esse convite. É a segunda vez que você está aqui com a gente, né? O presidente Antônio Neto, o nosso secretário-geral do PDT aqui da cidade de São Paulo, Alessandro Rodrigues, não podem estar nessa aula hoje porque estão em outros compromissos, mas agradeceram, né, o convite. Você sabe, eu te falei, partiu do Neto, então mandaram um abraço para você e desejaram também boa aula. Valeu, doutor. Pessoal, todo mundo está me escutando bem? Sim, Ótimo. eu estou. Sim. Ótimo, show de bola. Estou vendo aqui algumas pessoas aqui do Ceará, o Moaco, lá do gabinete do deputado André Figueiredo, presidente do PDT aqui do Ceará, está aqui também. E deixa eu ver, eu vi outra pessoa aqui, mas já saiu. Pessoal, boa noite a todas e a todos. De vez em quando eu vou colocar esse óculos escuros aqui, né? É um charme, é porque sem ele não consigo ler, que vocês vão interagindo pelo chat. Pessoal, o que eu vou falar aqui com vocês nesses 40 minutos, 50 minutos, nesse primeiro momento, é a atualização do curso de marketing digital, política eleitoral do Real ao Digital. A gente gravou esse ano lá em Brasília, pela Fundação e pela Universidade Leonel Brizola do partido. A gente já está finalizando a questão de edição, atualizações e tudo, e que logo vocês vão ter à disposição. Mas também já tem o nosso curso lá anterior, que foi gravado em 2020, né, e agora essa atualização de 2022. Eu vou colocar uma tela aqui para vocês, e a intenção é ser, mais na verdade, um bate-papo também. Então, eu vou fazer algumas explanações aqui, mas eu queria saber o nível da turma aqui, saber se nós temos alguma candidata, algum candidato, né, e ele ser realista conosco, na perspectiva de toda vez que eu vou iniciar alguma aula, algum treinamento, eu levo também o candidato ou a assessoria dele ao processo de consciência e do estado atual da candidatura. Por que eu falo isso, pessoal? Eu falo na perspectiva porque se a candidatura por exemplo, de vencer as eleições, é uma candidatura real, já sou deputado eleito, deputada eleita, vereador, e você já tem uma base social, você já tem uma base de mobilização, e você já tem uma certa articulação política, o processo de marketing político e marketing eleitoral e de estratégia é totalmente diferente na operacionalização de uma candidatura que vai pela primeira vez e que a perspectiva dele é, de repente, lançar seu nome, ser ouvido pela sociedade,
aumentar seu capital político. Por quê? Porque eu estou falando de forma operacional. Eu estou colocando de forma operacional porque quem começa na política sem muita estrutura, sem muito apoio, ele vai ter que fazer um trabalho de colaboração coletiva, de voluntariado, e ele vai ter se exigir cada vez mais desse processo de mobilização. E também de uma candidatura. Por exemplo, eu participo, a gente, juntamente com o Moaco, que está aqui, a gente participa diretamente da campanha do deputado André Figueiredo. O Moaco está lá no gabinete, por exemplo, e a estratégia é totalmente diferente. Ou seja, é de identificar qual é a nossa base, saber se a nossa base eleitoral se mantém e quem é que a gente vai agregar de novo e quem é que foi embora, né? É bom saber também que a gente tem uma trajetória. Muita gente é passagem, né, no processo eleitoral. Então, algumas relações, durante um mandato, elas se constroem e outras deixam de existir. E aí, quando algumas deixam de existir, a gente tem que saber qual é o peso de perca de um apoiador ou de alguém que aconteceu. Por exemplo, nós temos aqui no Ceará, tivemos a perca do Papito. Papito é um cara histórico do partido, um dos cofundadores do partido aqui no estado. E, de forma histórica, de forma simbólica, foi uma perca muito grande que nós tivemos nos últimos tempos, com seu falecimento, por exemplo. Né? Então, assim, a perca do Papito, tanto eleitoral quanto simbólica é imensurável, mas eleitoral nós sabíamos ali mais ou menos qual era o raio de atuação do Papito e a influência que ele tinha no cenário político eleitoral, não só em Fortaleza, mas em todo o estado do Ceará. E aí, quando a pessoa se vai, no caso ele faleceu, então a gente, dá uma quebra, dá uma baixa. Então, como matematicamente, como é que a gente recupera esse apoio? É uma outra estratégia, diferente de uma pessoa que é uma nova candidatura, ou pela segunda vez, que aí são outras formas que a gente vai falar muito do marketing digital. Então, assim, dando esse cenário, só para vocês entenderem, eu queria saber mais ou menos de 1 a 1, né? A gente vai controlando aqui. Primeiro, quem é candidato pela primeira vez, quem está indo pela segunda, se já temos deputado ou deputada com mandato, ou vereador, ou vice-prefeito, ou alguém que já está em algum mandato legislativo ou executivo, que vai participar desse pleito aqui. Tem alguém aqui na sala ou a maioria aqui são assessores e apoiadores? Bem, aqui é Leís Rosa falando, eu deixei escrito no chat aí, eu sou professor aqui de São Paulo, né? Estou com a oportunidade de trabalhar com o doutor Fernando Bezerra lá, como vice-presidente da instituição que eu trabalho, estou sem câmara, infelizmente, e aí tá a foto da minha filha aí na frente, Tainá. Vocês vão ver, vivendo a vida com a Tainá, mas é o Leís Rosa. E a minha ideia, como sou do Vale do Ribeira, eu trabalho com ativismo ambiental, já sou professor há um tempo, trabalho todo o Vale do Ribeira, então vim de lá e a ideia é tentar sair a deputado estadual aí, né, na pauta ambiental aí, na questão do estado de São Paulo, pauta educacional, né? Até porque tem esses contatos lá com o pessoal do Ceará, e escolhi o PDT para ser o meu padrinho da luta, aí quem sabe a gente conseguir aí, é a minha primeira vez, né? Então, já tive outros convites lá para ser vereador, lá em Poranga, Vale do Ribeiro, essas questões, mas como estou em São Paulo, ainda estou estudando, e o PDT é aquele que mais chega mais perto dos meus ideais políticos e ambientais, né, culturais, educacionais, e aí escolhi o PDT para tentar me lançar essa primeira vez aí. Vamos ver se a gente consegue, né? Show. Tem mais alguém? Me chamo Igor, Estão me ouvindo? Tá sim? Me chamo Igor, sou formado em propaganda e marketing. Eu entrei aqui no curso para ter mais conhecimento ainda, né? Acompanhar as novidades, né? Já participei de várias campanhas, ajudei em várias campanhas, até a última foi com o Márcio França e o Antônio Neto de vice.
por enquanto eu não pretendo me lançar, eu quero me lançar daqui 2 anos para prefeito da minha cidade. Mas estou aqui a contribuir e ouvir. Show. Então, pessoal, vai ir participando aqui. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, tá certo? Só um minuto. Opa. Configurações. Jean, eu não estou conseguindo compartilhar a tela. Tu consegue compartilhar a apresentação? Eu acho que tem que colocar você como administrador, peraí. Não, já voltou aqui, já. Deixa eu ver aqui. Opa. Não, já consegui aqui, já permitiu aqui, viu? Tá bom. Deixa eu só compartilhar. Pronto, consegui aqui. Pessoal, essa apresentação que eu vou fazer para vocês é o que tem lá no nosso curso, que a gente gravou lá em Brasília, como eu iniciei nosso bate-papo. E geralmente toda vez que eu vou falar sobre marketing digital, marketing eleitoral, marketing político, eu falo geralmente de princípios. Os princípios está muito ligado a você, eu candidata, o que eu acredito e o que eu pretendo fazer e modificar na sociedade. E aí eu coloco algumas coisas. A gente tem alguns perfis de pessoas e eu coloco muito que feito é melhor que perfeito. Na perspectiva de quê? Na perspectiva de tentativa e erro. Então, às vezes, nós não temos a situação adequada, as ferramentas necessárias para executar algumas atividades. E hoje, eu vejo o marketing digital, as redes sociais, a internet, como mais um meio de comunicação com o meu eleitor. Então, tem gente que vai utilizar melhor a rádio, tem gente que vai utilizar melhor a escrita, seja através de jornal, impresso ou material, seja na TV, seja na internet, como tudo, através de um site, através de um portal, ou seja, através das redes sociais. O único encalço que cai aí é a estrutura, né? Recursos necessários para a gente estar em todas as plataformas de divulgação, de comunicação em massa, né? E uma outra perspectiva que a direção é melhor que velocidade. No início da campanha, a gente às vezes está muito empolgado, muito empolgada na perspectiva de conquistar um maior número de eleitores, de conquistar um maior número de votos. Às vezes sai atropelando alguns processos, né? Então, por exemplo, às vezes tem candidato que não tem agenda e não sabe fazer nem agenda. Então, ele pega o material de campanha dele, ele pega o carro dele e ele chega na cidade, sim, onde é que tem mais gente? Aonde é que eu vou participar de alguma ação? Então, ele pega 2, 3, 4, 5 amigos ou familiares, vai para frente de uma fábrica, frente de uma faculdade, para um semáforo e começa a fazer algumas ações de articulação ou de pedir voto de forma desconectada com seu objetivo direto, né, que são as eleições. E, como eu falei no início da minha fala, o planejamento e a execução de uma candidatura vitoriosa, ela é diferente de uma candidatura que o candidato ou a candidata sabe que não serão eleitos. Então, eu gosto muito de estimular, de colocar metas. Se hoje, por exemplo, eu vou ser candidato ou candidata a deputado estadual ou federal, e hoje, com o meu conhecimento, com o meu trabalho desenvolvido, eu tenho ali, Eugênio, hoje eu consigo 2.000 votos. Por A, por B, por C, familiares, amigos, o meu trabalho que eu desenvolvi, prestação de serviço, uma série de iniciativas, que isso, creio que eu chego ali na meta de 2.000 votos. E aí, eu, quando estou fazendo um planejamento de campanha, juntamente com o candidato ou com a equipe, eu pergunto, beleza, 2.000 votos, você não se elege, mas como é que a gente faz para triplicar o número de votos? Você sair de 2.000 para 6.000 ou dobrar o número de votos? Por quê?
Porque eu falo muito para novos candidatos que é uma coisa de posicionamento político. Ou seja, superar expectativas de políticos já experientes ou de gestores de partido que, quando você está colocando numa planilha, né, de Excel, de controle, para saber qual é o coeficiente eleitoral de uma campanha eleitoral, de quantos votos aquele partido precisa para fazer X ou Y candidatos, e aí ele se surpreende, de repente, com o candidato que ele botava ali na sua planilha de controle que teria 1.000 votos, e ele vai para 5.000 votos, 3.000 votos. Ele não é eleito, mas ele chama atenção, ou ela chama atenção, por uma candidatura que muita gente, ninguém sabia qual seria o resultado. Eu queria deixar bem claro também para todas e para todos aqui que tudo que acontece numa eleição, os extremos é o que geralmente a gente coloca também, que são as exceções. Ou seja, são coisas que não estão previstas. Aí em São Paulo, por exemplo, a gente tem o fenômeno Tiririca, que foi o deputado federal mais votado, depois ali bateu 1 milhão, que muitas pessoas não acreditavam que ele ia bater na sua candidatura de 1 milhão, e vem descendo sua votação ladeira abaixo, né? Então, a eleição do Tiririca foi uma eleição de protesto, uma eleição que ele não gastou muito dinheiro, só foi muito mais ele personagem, com o uso da imagem dele junto com a TV, e eu tenho certeza hoje, caso ele venha a ser candidato, né? Toda eleição ele diz que não vai ser candidato, mas no final das contas termina sendo candidato, e tem essa relação com o Ceará, né? Humorista daqui da terra, mas eu tenho certeza que o planejamento de campanha dele é totalmente diferente da primeira. Por quê? Porque ele precisa de base social, que ele precisa de articulação política. Infelizmente, as piadinhas dele ou a forma de apresentar dele não dá o mesmo resultado eleitoral do que ele teve na primeira. Então, geralmente eu faço análise de candidatura para que a gente possa diferenciar qual é o candidato e o que é que ele quer, né? Outra coisa que a gente usa muito no marketing digital: testar e aplicar, melhor do que pensar. O que acontece? Porque o marketing digital ele é mais barato. Vamos dizer, eu vou fazer alguns comparativos aqui, pessoal. Vou fazer de material de campanha. Material de campanha, gráfica, panfletos, adesivos, ele é muito caro. E material de campanha é melhor você pensar qual a logomarca, qual a cor, quais materiais. Por quê? Porque uma vez você impresso, não volta mais. Não volta de jeito nenhum. Então, o que ocorre, você vai ter um gasto muito grande de recurso e uma perca de tempo. Porque quando a gente está falando de material físico, bandeira, botões, panfletos, de um modo geral, você precisa produzir a arte, mandar para a gráfica imprimir e você precisa distribuir. Já ocorreu em diversas campanhas, por exemplo, principalmente para o Poder Executivo, de prefeito, de governadores, no meio da campanha, mudar logomarca, mudar paleta de cores, mudar logo, mudar fonte. Por quê? Porque no decorrer da campanha, a equipe de marketing ou marqueteiro percebeu que aquela imagem, aquelas cores, aquela logomarca ou aquela fonte não está sendo atraente para o público, ou seja, não está atraindo atenção. Se vocês perceberem, do ano passado para cá, a campanha do Ciro vem fazendo teste e aplicando. Se eu não me engano, já estamos na 6ª ou 8 logomarcas diferentes desde junho do ano passado e com 6 paletas de cores relacionadas à marca do Ciro diferente. Isso é teste, pessoal. Nada mais do que teste.
Testa e aplica, testa e aplica. Para quê? Porque a internet ela nos traz uma coisa, dados. E dados muito rápidos. Então, a partir do momento que eu tenho engajamento, eu tenho audiência, eu tenho uma série de dados, eu consigo pegar esses dados como marqueteiro, como equipe de marketing e conseguir fazer uma estratégia para ser aplicada. E aí eu deixo de ser o que eu acho mais importante, o que eu acho mais bonito, para ser uma coisa mais científica, mas uma coisa mais plausível. E a internet nos dá essa possibilidade de a gente testar e aplicar. E não ficar pensando qual é o meu melhor vídeo, qual é a minha melhor imagem, qual é a melhor foto. Quem vai definir isso, pessoal, é o algoritmo, são as interações, os comentários das pessoas. Então, às vezes, por exemplo, você tirando uma foto no banheiro, chama muito mais atenção do que uma foto de você numa reunião, por exemplo. Por quê? Porque pode gerar uma conectividade com o seu eleitor, com a sua eleitora. Isso depende do seu público-alvo, isso depende de uma série de fatores. Mas é muito melhor testar do que ficar pensando no que vai acontecer. Uma outra coisa que eu coloco, que a maioria dos candidatos não tem uma desconfiança, isso aconteceu comigo. Por exemplo, na eleição passada, eu fui contratado para fazer a gestão de uma campanha, mas era a primeira vez que o candidato ia fazer a equipe lá, né? A família. Ia fazer a campanha com uma pessoa com mais qualificação, com mais conhecimento técnico, com mais relações políticas, que foi comigo. O que não ocorreu? Confiança. Nós fizemos o planejamento, fizemos tudo, colocamos no papel, orientei a equipe e trabalhamos na execução, e as decisões foram sendo modificadas ao longo do tempo à base do eu querer. Eu quero isso, eu quero aquilo. Mas nunca baseado em dados, em informações confiáveis. E aí, ou seja, começou a se desconfiar do planejamento, ou seja, que o que foi planejado por mim, pela minha equipe, não estava no caminho certo. Estava tão no caminho certo que eu acertei todos os vereadores que seriam eleitos lá no município, não todos os vereadores, mas, se eu não me engano, 80%. Acertei qual seria o candidato mais votado dos vereadores proporcionais. Falei que os vereadores que estavam na coligação, nenhum seriam eleitos por uma série de fatores que ninguém acreditou. E também falei que o momento de usar algumas estratégias, o que a gente chama aqui no Ceará, a pessoa se afobou, se antecipou, ou seja, não teve controle emocional, não teve controle estratégico de campanha, dizer assim, só vou soltar aquela informação, só vou fazer aquela articulação em um certo momento. Ou seja, a gente, por causa de um deadline de 10 dias, se antecipou uma ação estratégica que a gente fez, que foi de captar vereadores dos outros partidos para nos apoiar. Já estava sendo tratado de forma estratégica e se antecipou essa divulgação, que a gente chama muito aqui no interior de virar para o outro lado, né? Rasgar a camisa, trocar de bandeira, uma série de coisas que ocorrem em todo o país. O candidato, pela afobação, assim, por querer se mostrar muito, dizer que estava com poder e ia conseguir vencer as eleições, antecipou isso em 10 dias, e com isso, toda a estratégia que foi montada para o dia D, né, para o dia da eleição, os outros candidatos, que eram lá 5 candidatos, conseguiram ver nossa articulação e foram fazer ações diretas para inviabilizar essas parcerias. Ou seja, ficamos em segundo lugar, perdemos por 800 votos. Se não tivesse feito esse processo, não tivesse mudado essa estratégia que a gente tinha feito 90 dias antes, tudo teria dado certo. Eu tenho certeza disso. E quando a gente foi fazer a avaliação da campanha,
foi quase unânime na avaliação que se eles tivessem seguido as minhas orientações técnicas, né, aí o resultado da eleição teria sido diferente. Então, caso vocês forem contratar alguém com experiência, contratar um escritório de marketing, alguma coisa do tipo, olha o que eu digo. Escute, ouça, pense, repense. Porque hoje, cada vez mais, a gente trabalha marketing eleitoral, marketing político de forma profissional. Tá certo? E aí, a gente tem alguns desafios nesse processo, né? Qual é o desafio? A questão da idade do momento. Isso está muito ligado ao candidato. Por exemplo, hoje a gente quer cada vez mais a participação do jovem na política. Então, a pegada de um jovem ela é muito mais elétrica, ela é muito mais momentânea. Então, por exemplo, quando a gente está definindo, por exemplo, algumas estratégias políticas, por exemplo, uma candidatura jovem ela vai ter uma outra pegada de alegria, de cores, de movimento, pode ser uma candidatura de ideais. E a questão da idade, né, são para candidaturas que possuem, por exemplo, pessoas com mais idade, 50, 60 anos, que ele vai ter que mostrar para o seu eleitorado, que ele tem experiência, que ele tem capacidade, que ele superou tais desafios e que é um momento que ele possa ali estar prestando serviço para a sociedade, né? E aí tem essa questão tecnologia / redes sociais. Muitas pessoas pensam que marketing digital ele acontece somente, por exemplo, só pelo iPhone, só pelo Instagram e não consegue ver conexões com outras redes sociais. E aí, por que eu estou falando tecnologia? Pessoal, hoje, cada vez mais nas campanhas, se utiliza a questão de conferências, como a gente está participando agora dessa aula online. Vocês vão ver diversos candidatos e candidatas, principalmente candidatos de candidaturas majoritárias, tá certo? Senadores, deputados federais, governadores, primeiro suplente de senador, a utilizarem a tecnologia ao seu favor na busca de voto. Uma coisa que está muito cara hoje é a logística. Então, por exemplo, hoje, para você abastecer o seu carro, é totalmente diferente ao que era 2 anos atrás, do que era 4, era 6 anos atrás. Hoje, antigamente, você abastecia o seu tanque de combustível a 200, 250 reais, e hoje você não abastece o tanque de gasolina, que é retrato aqui do Ceará, por menos de 550 ou 600 reais. E combustível, gasolina, diesel, é uma das matérias-primas que gera o maior gasto de campanha operacional juntamente com a alimentação. Que você está na rua, no dia a dia, você tem que estar se alimentando, você tem que ajudar a galera e tudo. E hoje, por exemplo, quando a gente está falando de candidaturas a nível de Estado, não necessariamente você precisa estar presente naquele ambiente, tá falando com as pessoas. Então, hoje mesmo, estou vendo um planejamento de um candidato lá da Paraíba. O que nós estamos estudando, orientando, na verdade, a equipe dele, é que todas as ações deles, para que ele não cancele a agenda, que nos locais que ele vai fazer atividade de campanha para pedir voto, tenha lá uma TV, ou tenha um retroprojetor, ou tenha uma tela de LED para fazer uma transmissão. Por que, Eugênio? Porque como a agenda dele vai ser muito intensa e de muitas viagens, pode furar um pneu no meio da estrada, pode acontecer um acidente, a agenda pode atrasar, e geralmente isso acontece no final do dia. Então, por exemplo, uma agenda que era para ser 7 horas da noite, ela ocorre 9 horas da noite. Se eu tenho a tecnologia, e para não ter o processo que as pessoas fiquem esperando e tenham um problema de relacionamento com o candidato ou com a candidata, por exemplo, se eu tenho uma tela lá, eu posso fazer uma videochamada e dizer, pessoal, eu estou a caminho, não sei se eu vou chegar cedo, mas eu queria conversar com vocês e bater no papo com vocês aqui, ouvir. Eu vou falar aqui das minhas propostas, daqui a meia hora eu estou chegando, mas eu estou aqui na estrada.
Então, vou aqui falando aqui quais são minhas propostas e daqui a pouco eu chego aí para conversar com vocês. Ou seja, eu otimizo o tempo, eu otimizo uma série de coisas. Então, é usar a tecnologia ao seu favor, juntamente com as redes sociais. Qual o problema que a gente tem? Qual o desafio de alguns candidatos? A procrastinação. Sempre deixa para amanhã, porque isso vai resolver aquilo, ou isso vai resolver isso. Quantos de vocês aqui, por exemplo, deixaram de declarar imposto de renda, por exemplo, nesse final de semana, né? Ou seja, tem todas as informações, deixa para a última hora. Uma outra coisa que a gente vê muito com candidatos que têm mais idade, acima de 40 anos, geralmente, medo de se expor, porque não sabe pegar um celular, não sabe falar, não sabe olhar para a câmera, não sabe uma série de técnicas que isso a gente ensina, a gente diz como é que deve ser feito e como é que ele deve operar. Não sei falar ou o que falar, né? Ou seja, candidatos que às vezes não têm vivência social, ou de mobilização social, ou de articulações políticas, são candidatos que às vezes têm muita vergonha de se expor e não tem ideia, porque na verdade não faz parte do perfil dele. E aí é por isso que você precisa fazer um planejamento para você dividir sua campanha em eixos, né? De atuação. Candidato não tem um tempo. Hoje, eu só escuto candidatos. Aí eu falo candidato que não tem tempo, é aquele candidato que hoje já tem mandato, possui uma série de agendas e de articulações que inviabiliza. Aí, quando eu falo que não tem o tempo, são duas formas. Quem tem o tempo muito ocupado tem que priorizar quais são as agendas prioritárias, quais são as agendas mais importantes, mas sem desprezar aquela pequena agenda. Aquela pequena agenda ou a pequena participação em alguma atividade. Eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que você tem um amigo pessoal, ele te chama, no meio da campanha, é o aniversário dele. E aí, ele, por exemplo, não tem muito voto. Tem ali seus 10 votos, só tem da família. E lá tem uma agenda para 100 votos, numa comunidade bem distante. Eu vou ser bem sincero, eu prefiro ir para o aniversário do que conquistar aqueles 100 votos. Porque o meu amigo, que já está me ajudando há sei quantos anos, vai se sentir prestigiado. Ele vai ser valorizado entre as pessoas que estão ali. Olha, o candidato veio para o meu aniversário. E eu tenho certeza que a empolgação dele para lhe ajudar na campanha vai ser muito maior. De repente, você tem aquela agenda com 100 pessoas, mas aquele aniversário do seu amigo, eu estou falando de amigo, viu? Amigo se conta na mão, viu? É na mão se conta, viu? Amigo não é aquela a agenda do Instagram ou aquela agenda do WhatsApp que você manda uma lista de transmissão, que você manda para 1000 pessoas e 20 respondem, né? E tal. Não é. É aqueles que você sabe que vai estar ali no seu dia a dia, né? E dizer que não tem tempo para um amigo é foda, entendeu? Eu já passei por isso, eu sei como é que é isso. Tá bom? E a base de tudo, no processo de marketing digital, a gente precisa de audiência. A audiência está ligada diretamente, pessoal, ao número de seguidores que você tem, ao número de apoiadores. Isso influencia diretamente no seu alcance da sua campanha. Então, vocês têm que saber como é que vocês vão trabalhar a sua audiência. E de forma coerente. Não é saindo seguindo todo mundo, fazendo. Tem gente que tem estratégia. Não, me dá teu Instagram aqui, que eu vou bombar. 1000 pessoas aqui vão te seguir. E tal. Aí sai seguindo milhares de pessoas que você não tem relação, que você não sabe quem é, você não sabe onde é que elas moram, você não sabe a atuação. E aí você começa a ter o quê? Despesa versus custos. Por que eu estou falando de despesa? Pessoal, despesa não é só recurso, também é tempo, entendeu? Né? Então, assim, despesa versus custos, você tem que também fazer esse processo no marketing digital.
Então, quando a gente trata no marketing digital, geralmente eu uso a regra de Pareto de 80-20, saber o que vai mais me beneficiar, o que vai mais me ajudar, entendeu? Então, eu faço o que é despesa, o que é custo. Eu faço um processo de comparativo, né? Despesa, por exemplo, pessoal, é a questão da alimentação. A despesa é variável. O custo, ele é basicamente fixo ali, né? Locação de um comitê, gasto com um gasto com empresa, com advogado, ou seja, ele não vai aumentar. Mas as despesas com água, com combustível, celular, algumas coisas podem ser variáveis. No processo de campanha, você tem que saber o que são os canais de distribuição. Quando eu falo canais de distribuição, seja de material físico, seja de material virtual ou material digital, quais são os meios que você vai utilizar para fazer essa distribuição, para que a sua comunicação, seja digital, seja ela física, com material de campanha, chegue ao eleitor. Agora, para mim, tem que chegar no eleitor certo. Não é qualquer eleitor que você vai disponibilizar isso, tá bom? E aí, valor barra tempo, né? Qual o valor que você vai definir nessa sua estratégia e a questão do impacto e a gratidão que você tem na sua estratégia de campanha. Qual o impacto social, o que é que você quer fazer na sua campanha. Geralmente, a gente usa essa pirâmide aqui para diferenciar um assunto. Esse topo da pirâmide é que muitas pessoas estão iludidas nesse processo. Que são as pessoas que lhe conhecem e que precisam de você. São as pessoas mais próximas, que você tem uma relação ali direta e que você vai ter ali um apoio direto. Eu vou dar um exemplo aqui de faculdade, tá certo? Então, por exemplo, quem seriam as pessoas mais conhecidas ali seriam as pessoas da sua turma, né? O que está debaixo dela? São pessoas que precisam de você, mas não lhe procuram. Ou que precisa de ter uma relação. Por exemplo, dentro da faculdade ou dentro da família, você tem ali um primo ou um colega de faculdade e que vai lhe apoiar na candidatura. Primeira coisa que você tem que fazer não é ele sair com você pedindo voto na faculdade, pedindo voto, saindo com você para ir no sinal, pedir voto. Nem ele, nem você conhece as pessoas que eles vão pedir o voto. Ou seja, é que ele marque reuniões, marque encontro para que ele possa lhe apresentar as pessoas que ele possui em relacionamento. Então, por exemplo, eu estou no universo da família que é 1 para 1. Mas se eu pedir para um primo, se eu pedir para um parente, se eu pedir para um genro, se eu pedir para uma nora, se eu pedir para um colega de faculdade fazer uma reunião, ele pode atingir muito mais pessoas que não são do meu relacionamento interno, mais estreito, mas é que eu tenho uma outra proximidade. E eu faço isso também com essa pessoa que o meu colega ou um parente meu me apresentou. E vão dizer que eu consiga convencer ela que ela venha para a minha campanha. Eu vou fazer a mesma coisa, vou fazer o processo de replicação. Jovem, tem como marcar uma reunião com o seu pessoal lá da igreja? Tem como marcar uma reunião com o seu pessoal do trabalho para nos ajudar aqui na nossa campanha? E aí são pessoas que não sabem quem você é e que não sabem que precisam de você. Ou seja, é tentar você fugir da bolha, né? As redes sociais acontecem muito isso. E eu vou pular um pouquinho aqui a minha apresentação. Eu falo aqui de gatilhos mentais, mas tem uma coisa que eu quero falar com vocês, que é a questão de elementos fundamentais de uma campanha. Quais são os elementos fundamentais de uma campanha? Que eu acredito que seja fundamental. São as ideias replicáveis, passo a passo, UPA. Então, toda vez que você for falar com uma pessoa dos seus projetos, das suas ações, seja na internet ou seja na vida pessoal, as pessoas têm que visualizar mentalmente, tem que ser palpáveis. Não pode ficar só no campo das ideias, tem que ser coisas que as pessoas possam realmente materializar essa informação no seu subconsciente. Eu me lembro muito a UPA.
A UPA, Unidade de Pronto Atendimento, foi uma metodologia criada na candidatura da Dilma, que ia resolver o problema da saúde pública no Brasil, de emergência e urgência, né? Ou seja, os hospitais, a gente fala dos hospitais terciários e primários, mas a gente tinha muita deficiência de unidades hospitalares secundárias, né? Que fazem aquele meio atendimento que o primário não consegue, mas também é um esforço muito grande para o terciário, para as unidades de saúde terciárias, né? Que de maior complexidade atender também, né? Então, as UPAs nasceram a ideia da UPA veio em cima de uma necessidade da saúde e de uma carência que havia. Então, hoje, você falar de UPA, todo prefeito, todo governador, deputado, tem a metodologia de UPA, que veio também com um novo procedimento de atendimento, de identificação de pulseira, de cores, de tempo e de tudo mais. Né? E aí a gente tem a clareza do caminho, né? Essa clareza do caminho que nós queremos seguir. Né? Então, essa clareza que a gente tem que saber o que é que a gente quer, quais são os objetivos que a gente está disponibilizando. Né? Então, assim, nessa clareza que a gente quer falar de caminho, eu quero mostrar o quê? É a minha ideia, o que eu quero resolver para a sociedade, o que eu quero transformar na sociedade. Né? Então, assim, o seu projeto, a sua idealização, você tem que ter claro para as pessoas. Por qual motivo? Porque você não sabe qual é a formação escolar, universitária, você não sabe qual é o nível de educação daquela pessoa que está recebendo aquela informação naquele momento. Então, aquela informação tem que estar simples, clara, para que uma pessoa que tenha uma baixa escolaridade consiga interpretar aquela necessidade como uma pessoa que tem uma escolaridade superior, ou seja, que o entendimento de ambas possam ser plausíveis, possam ser completas, né? Você tem que falar quais são seus pontos fortes, quais são suas fraquezas, né? Ou seja, você vê muito nesse processo de pré-candidatura os candidatos falando muito do que ele é bom, mas também falando do que ele é fraco, do que ele precisa melhorar. Quais são as suas soluções? Porque o PND do Ciro, ele vem propor soluções para o Brasil, né? Então, quando a gente vai debater juntamente com pessoas que apoiam o Lula ou pessoas que apoiam o Bolsonaro, eles não têm solução para os problemas da sociedade brasileira, por exemplo. Eles não buscam soluções para necessidades básicas que nós temos de melhorar a economia, de melhorar a educação, de melhorar a saúde. E aí, por exemplo, é que muitos falam que o Ciro fala difícil. Muita gente não compreende o Ciro, né? É muito nessa linguagem. E, por exemplo, eu vejo o João Santana melhorando muito a forma que o Ciro vem expondo suas ideias e suas soluções para o povo. E por isso que nós estamos crescendo nas pesquisas. Dividir em eixos de atuação de 3 a 5, né? E os eixos que você dividiu a temática em sub-eixos. Por exemplo, eu sou uma candidatura jovem e a minha bandeira é diversidade. Então, eu vou falar sobre a diversidade na educação, diversidade na segurança pública e diversidade na saúde. Dentro de falar de diversidade da saúde, eu vou falar de atendimento para pessoas de diversidade, o respeito, e aí eu vou falando de temas e necessidades que esse meu público-alvo tem, tá certo? Eu preciso fazer um questionário, um raio-x, eu tenho que fazer uma pesquisa para saber o que eu acho que deve melhorar para a sociedade, realmente é o que, se ela quer ou não, e eu preciso ter uma visão geral. O que é a eleição, quem são meus competidores, a minha candidatura, a minha audiência, a minha presença digital e a minha lista de contatos em meu ativo, né? A gente precisa fazer uma série de, que eu chamo de árvores das objeções universais e específicas,
Ou seja, eu tenho que entender quem é o meu eleitor, como é que eu me comporto, quais são as minhas dificuldades, e eu preciso traçar estratégias para quebrar as objeções. Por exemplo, vamos dizer que você é desprovido de beleza, como a gente fala aqui no Ceará, né? Ou seja, esteticamente, você não é bom, né? Ou você não está ali nos padrões, você não está nos padrões assim que a sociedade, por exemplo, preza pelo candidato ou pelo candidato. Eu vou dar um exemplo do ex-senador Inácio Arruda, aqui do PCdoB, aqui do Ceará. Quando ele foi candidato, aí eu não sei se foi para o Senado, se foi para o governo, foi para a prefeitura, ele tinha os dentes tudo cheio de defeito. E ele foi obrigado a usar aparelhos dentários para corrigir a dentição dele, corrigir o sorriso. Porque o sorriso é a primeira porta de entrada para a maioria dos candidatos. Então, se você não sorrir, pelo amor de Deus, tem que aprender. Tá certo? Então, esteticamente, teve que fazer uma correção. Então, isso era uma objeção, porque as pessoas iam falar com ele, viam a boca dele toda feia, por causa dos dentes. E isso foi perceptível, e com isso foi necessário fazer uma série de mudanças para a campanha e para tudo, e para a vida dele também. Tá certo? Então, pessoal, eu vou encerrar aqui essa minha explanação com vocês, para a gente bater um bate-papo, né, das percepções, de como é que a gente usa isso no marketing digital, com dúvidas. E aí eu vou pedir para vocês, galera, que vocês possam ir colocando no chat, ou levantando a mãozinha para a gente fazer no controle. Eu estou aqui com um caderninho, ó, e aí a gente vai dando as falas para todo mundo, né? O Jean me ajuda, Jean, nesse processo de condução, que eu quero mais, na verdade, é tirar dúvidas de vocês, tanto assessores quanto um outro candidato. Lembrando que assessor também tem que demonstrar serviço. Nós temos diversos tipos de assessores, tá certo? Por exemplo, eu sou um assessor muito mais técnico, sou um assessor muito mais de planejamento, de pensar algumas coisas e de visualizar. Porque eu tenho uma coisa que eu falo muito aqui no estado do Ceará, que eu sou eu consigo ler cenários. Eu não preciso ter a informação de dados, a informação de ipsilitre. Mas, por exemplo, se eu vejo uma pessoa saindo de uma reunião, entrando dentro de um carro, falando com fulano, falando com ciclano, e com as outras informações que eu tenho, eu consigo imaginar um cenário, eu consigo propor um cenário, e de forma estratégica converso com as pessoas necessárias. Ó, fulano se reuniu com o ciclano, que falou com o Beltrano, eu peguei essa informação, nós temos que checar isso, para saber se isso é verdade. Muita coisa é o que a gente chama de rádio corredor, rádio peão. Então, tudo é muita coisa. Então, eu sou um assessor muito voltado mais para a estratégia, né? Mas eu tenho um assessor comunitário, que ele ali é de voto. Então, a forma dele, por exemplo, ele quer se valorizar como candidato. Ele não é para estar preocupado com a estratégia do candidato, ele tem que estar preocupado com ele. Se ele está prometendo ali que vai dar 200 votos, 300 votos, 400 votos, ou vai mobilizar essa ação, ele tem que estar preocupado com o operacional dele, ele não tem que estar preocupado com o candidato. Porque os votos dele, que ele vai disponibilizar, é pela articulação popular dele, a articulação social. Por quê? Porque ele vai pedir os votos para o seu deputado, para a sua deputada, pelo seu prestígio, pelo seu reconhecimento. Tantas vezes quem faz articulação social vai assim, ó, eu vou votar em ti, mas não é, vou votar no teu deputado, não é porque eu gosto dele, não. É porque eu gosto de ti e confio em ti. Então, tem esse tipo de assessor, que é assessor de rua, que é assessor de comunidade, que é um assessor social, uma assessora social. Então, a gente tem que saber quais são os perfis. Então, e qual é o grau que você tem que participar também. Então, apesar de a gente estar falando de marketing político e digital aqui, que algumas pessoas vêm pensar, de repente pensam que comigo aqui a gente ia falar sobre como usar o Instagram, usar o celular, eu estou trazendo vocês mais para a base,
que algumas coisas precisam ser de ter conhecimento técnico, precisam ser organizadas, precisam de planilhas para que eu possa pensar o todo e executar. Porque executar é fácil, porque a gente quebra a cara, sabe? Direto, tá ali apanhando e aprendendo, e é necessário. Mas eu gosto muito também dessa parte mais estratégica, de não ficar errando o caminho direto, porque eu já errei muito, né? Tem pessoas aqui que sabem um pouco da minha história, já viu quanto que eu bati cabeça, mas é necessário que a gente possa estar fazendo ali uma série de articulações, uma série de necessidades, conforme o que eu quero propor, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa, por exemplo, quando eu vou fazer articulação política, que eu mobilizo outras pessoas que têm voto. Então, hoje, por exemplo, quando eu faço mobilização política de estratégia, por exemplo, eu não consigo 100 votos diretos, 50 votos, mas eu consigo juntar ali 40 pessoas, que essas 40 pessoas juntas, elas têm a capacidade de gerar 2.000 votos, 3.000 votos. Ou seja, são mobilizações diferentes, são processos diferentes de mobilização e tudo mais. Beleza? Só queria dar esse finalzinho para vocês aí, para a gente bater esse papo. Beleza? Show! Vou pegar o meu óculos. Pronto, cadê? Pronto, deixa eu ver aqui. Sou assessor de pré-candidato pela primeira vez aqui no Ceará. Ayana, Rosângela, sou pré-candidato estadual. Pronto. Maria de Fátima. Pessoal, vocês têm. Eu estou vendo aqui, não tem nada no chat. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar? Tá aberto, viu, pessoal? É só. Eu acho que o pessoal entrou na fila aqui, mas cadê as mãozinhas? Tem uma pessoa com a mão levantada aqui. O Leis. Pronto, doutor, pode abrir o microfone aí, pode. Boa noite, eu queria só mais uma vez agradecer, porque muito bom essa visão aí que você passou, de uma certa ideia do planejamento, porque a execução trabalhando com redes sociais, essa questão essa última parte da fala da multiplicação aí, se pegar 10 pessoas centrais, você pode transformar em 1.000, eu acho que é uma estratégia, eu acho que foi muito mais, superou as expectativas, acho que gostei muito dessa parte aí, e gostaria até que você explorasse um pouquinho mais essa questão ali, como a gente usar as redes, né, já existentes, que podem se transformar em multiplicadores da ideia, né? No caso nosso mesmo, para multiplicar a candidatura do nosso próprio presidente, o Ciro. Eu mesmo que estou na POS, que sou representante de escola, na escola, sou professor de capoeira, sou ativista, como sem muitas vezes ferir a instituição, mas a gente pegar aquele primo legal, aquele amigo, professor de sociologia que é amigo, o cara que vai lá na Paulista para defender o meio ambiente, e como que a gente somar esses 40 e transformar em 10.000. Acho que como se desenvolvesse um pouquinho mais nessa linha, não sei se as pessoas concordam com isso. Pronto. Eu te respondendo. Duas coisas. Primeiro, vou falar de rede social agora, vou tentar voltar mais para o digital, tá certo? Como eu consigo ampliar isso para o digital? Primeiro, se envolver com pessoas que você visualiza que tem uma certa audiência. Então, se você, por exemplo, tem 1.000 pessoas, eu vou falar números redondos, só para a gente ser um pouco mais didático para todo mundo entender, tá certo? Então, se eu tenho 1.000 pessoas nas minhas redes sociais, e eu tenho um amigo que tem 30.000 ou 40.000, e ele vai me apoiar, certo? Então, a gente está falando de um universo ali de 28 a 29 mil pessoas que não estão conectadas nas suas redes sociais, de um modo geral. E, de repente, fazendo uma live com essa pessoa específica, certo?
de repente você pode ali aumentar suas redes sociais em 100 pessoas, em 200 pessoas, em 300 pessoas. Por quê? Porque você está pegando parte da audiência daquela pessoa que naquele momento você conseguiu ter atenção e ela conseguiu vai lhe acompanhar. Você conquistou aquele apoio? Não. Aí tem um processo de postagem diária, você precisa ter um processo constante nas redes sociais. Por exemplo, o que aconteceu com o Ciro, que muitos falaram que o Ciro furou a bolha. Foi com o menino lá, um humorista, esqueci o nome dele, ó. Como é o nome? Semana passada? Do Vivier. Oi? Gregório do Vivier. Pronto, o Gregório. A Lília está aqui, ó, minha xará. A Lília é minha parceira, lá de Morada Nova. Minha linda, prazer ter você como amiga, viu? Você sabe disso. Ei, mas vamos lá. Gregório, então se fala que o Ciro furou uma bolha. Ou seja, pessoas que não conheciam o Ciro aumentou se eu não me engano, o canal de YouTube dele, eu não vi os dados, mas tinham me falado entre 10%, ou seja, você aumentar em 10% o número de inscritos no YouTube com única live e ter gerado o engajamento que gerou, né? Então, para vocês terem noção, ou seja, mas foi de forma estratégica, né? Foi de uma forma pensada. Aí, você pode questionar muitos para mim, por exemplo, para mim o Ciro foi show ali, mas dependendo para outras pessoas, ele foi horrível, né? Então assim, mas ele furou uma bolha. Tem um cara que no marketing digital, que alguns, vou falar, que é um dos pré-candidatos, que muitos aqui não conhecem, mas que talvez vocês vejam que ele vai dar um boom no digital. Por quê? Se chama Pablo Marçal. O Pablo Marçal está sendo candidato pelo PROS. Temos que ter um cuidado muito grande com ele, porque ele possui a maior empresa de marketing digital do Brasil. É o maior grupo de marketing digital do Brasil. Tem uma coisa que a gente chama de lançamento de infoproduto. Os produtos do Marcos, do Pablo Marçal, os produtos do Pablo Marçal estão entre os mais vendidos da América Latina. O que é que eu estou falando com isso? Ele consegue fornecer serviços e produtos de marketing digital que, no lançamento, ele consegue, por exemplo, faturar 100 milhões de reais. O que é que eu estou dizendo para vocês? A gente está com hoje, você falar para mim qual é o candidato que sabe usar e tem ferramenta para isso, para usar de marketing digital, se chama Pablo Marçal, no Brasil. Se isso vai funcionar ou isso não vai funcionar, a gente vai ver isso à prova. Por exemplo, ele furou uma bolha essa semana com Silas Malafaia. E se dizem que o Pablo ele vai tirar muitos votos do Bolsonaro, na perspectiva de 10%. Isso é muito bom para a gente, porque pega ali os bolsonaristas, de um modo geral. Mas é um cara que, se vocês forem ver estratégia de marketing, tá certo? Não é para votar no cabo não e nem virar casaco, nem nada. Pelo amor de Deus. Todo mundo aqui é Ciro, né? Mas é na perspectiva de entender que o cara usa realmente o marketing digital como a principal ferramenta de voto. Mas ele tem uma máquina de equipe por trás disso, tá certo? Ele tem uma série de estratégia, de gatilhos mentais. O cara não está de hoje. Que aí eu vou fazer a diferença de 2018 para 2022. A TV voltou a ter audiência. Ninguém bate hoje, mesmo com o futebol da Libertadores no SBT, na Band, não sei o que, caralho de asa. Ninguém está batendo a audiência da Globo. Seja nas novelas, seja no telejornal. A TV voltou a ser um local de credibilidade
para a população, porque as fake news, do modo geral, certo? De um modo geral, as pessoas estão começando a parar de acreditar nas mentiras e estão buscando canais confiáveis para checagem de informação. E hoje, algumas pesquisas internas mostram que a TV voltou a ter esse papel de ser um lugar de credibilidade de informações verdadeiras, tá certo? Então, hoje, é por isso que muitos estão voltando para a TV. Então, hoje, tem essa pegada. Então, a gente está fazendo esse processo de credibilidade. Mas, voltando para o tema do nosso amigo, de como ampliar nossas redes sociais, primeiro, buscar influenciadores de que você possui relacionamento, que, por exemplo, fazer 5 lives com os maiores amigos que você tem maior audiência. Isso é uma coisa. Segundo, participar, por exemplo, hoje, que aqui eu vejo muito usando no Ceará, o que a gente chama de micromobilização ou de micro-influência. O que é micro-influência e macro-influência? Macro-influência quando é territorial. Micro-influência, por exemplo, quando a gente pega aqui, lá no Cariri, que eu tenho um radialista que tem 20 mil seguidores. Eu falando com ele, para ele me entrevistar, por exemplo, eu ser pauta do programa dele, eu vou estar atingindo uma região que eu não tenho contato, um público que só ele tem contato. Então, você na rede social, por exemplo, vocês que são de São Paulo, certo? E que você já tem alguma atuação. Ah, Eugênio, só sou de capital. Ah, mas lá em São José dos Campos tem 300 mil habitantes, por exemplo. Eu não sei quantos habitantes tem em São José dos Campos, tá certo? Mas tem um radialista que é muito influenciante, um radialista, um influenciador digital que tem muita influência no setor. O que ele coloca lá bomba em São José dos Campos. Então, eu vou tentar me conectar com ele para fazer uma ação eleitoral para que eu possa ter essa pauta. A mesma coisa acontece com os segmentos sociais, por exemplo, dos animais. Protetores animais. Vamos dizer que eu sou defensor da causa animal e, por exemplo, tem um cara lá no interior que tem uma audiência relativamente para a região importante, aí eu vou me relacionar com ele. Então, eu vou fazendo conexões. O que é que vocês têm que fazer? Eu vou aqui botar no papel, rapidinho. É mais ou menos isso aqui, ó. Não sei se eu vou mostrar para vocês direitinho. Vamos dizer que vocês estejam aqui no meio. Epa, câmera. Vocês estejam aqui no meio, tá certo? Isso é o raio de atuação de vocês. Existem diversas outras bolhas, tanto na vida real quanto no digital, que vocês têm que criar conexões para depois criar interseções, tá certo? Porque o objetivo de vocês, depois de criar as conexões dessa figura básica aqui, vocês têm que fazer isso aqui, ó. Eugênio, se você tirar o blur, ele ajuda na visualização do papel. Doutor, obrigado. Deixa eu só ir aqui nas configurações, né? Cadê vídeo? E eu tô... Cadê o bicho? Ainda tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu ver. Doutor, não tô visualizando aqui. Quem souber o caminho, por favor. Tá vendo? Aqui, aplicação de efeito. Achei. Opa! Pronto. Voltando aqui. Então, ó, voltando aqui. Aqui, esse tá no meio aqui, azul, que eu arredondei aqui, sou eu. O resto são as conexões. Tá vendo essa linha que eu tracei aqui? São as bolhas, por exemplo, é o Jean que me conectou com vocês. Então, por exemplo, aqui sou eu e aqui é o Jean. Aqui são vocês. Se não fosse através do Jean, vocês não estariam aqui me conhecendo hoje. É isso que vocês têm que fazer nas redes sociais. Para depois virar isso aqui, ó. Rapaz, o negócio tá difícil. Deixa eu fazer assim.
para virar interseções, para que a minha bolha cresça e que eu, em vez de ter só conexões, que são linhas, eu teria interseções, matemática pura, tá certo? Quem estuda geografia, essas coisas todas, basicamente é isso. Então, são isso que vocês... Aí é de forma estratégica, não tem como fazer, entendeu? Ou seja, pensar, é sair desse ambiente. Entendeu, pessoal? Doutor, respondi sua pergunta? Consegui ser mais claro? Pessoal, eu vou pedir só para os próximos que forem fazer perguntas serem sucintos, porque nós temos aí 13 minutos, né, para encerrar. Como todos Aí eu sabem, falo nosso também. teto... Oi? Eu falo muito também, né? E a Não, mas se o Franciele? pessoal fizer as perguntas... Tem a Franciele e tem o Igor também, levantou a mão. Cadê o Igor? Eu acho que foi primeiro. Foi a Franciele ou foi o Igor? Pode ser a Franciele. Pronto, vamos lá, Franciele. Oi, pessoal, boa noite. Estão me ouvindo? Uhum. Estão conseguindo? Pronto. É só a questão dos influenciadores, porque eu tinha lido em algum lugar que não podia falar com eles. Pode contratar, chamar influenciadores assim, para poder divulgar sobre a campanha, a pré-campanha? Influenciadores diretos, não, mas você pode falar com eles na internet. Então, Porque, tipo assim, eu sou uma pessoa que eu tenho muitos seguidores na internet, só que eu tenho outro perfil justamente para isso, para não misturar as duas coisas, sabe? Para não falar, ela é influenciadora e tal. pronto. Aí são dúvidas que algumas pessoas têm nas redes sociais. Gente, eu crio uma para a campanha ou uso a minha? Depende. Se você usa a sua de forma comercial, de forma de vender seus produtos, de propagar a sua empresa, talvez não seja legal. É legal, de repente, criar uma nova rede social para você falar como candidata, porque senão, de repente, tu vai desmonetizar a tua rede social, tu vai perder dinheiro, certo? Então, se eu sou cabeleireiro, eu falo de unha, né? E aí, eu falo, ei, pessoal, eu sou aqui a Franciele da manicure, sou candidata. Aí as pessoas que vão lá para o carro das tuas unhas, porque como é que tu prepara as unhas de porcelana, por exemplo, vão deixar de te seguir, não vão fazer mais serviço contigo, não vão comprar mais teus produtos. O que eu faria? Eu faria, vez em quando, pessoal, lá no direct, por exemplo. Pessoal, não sei se vocês sabem, eu sou candidato, eu tenho uma rede social que eu estou falando de política. Quem está aqui nesse canal, quiser me seguir, ó, vai lá, que eu vou falar de política lá. E aí o que a gente chama de funil, né? Eu tenho minha audiência aqui em cima e eu faço o processo para colocar o que a gente chama de lead quente, contato quente. E influenciadores, eu não vou contratar, por exemplo, para ele pedir voto para mim, ou, pessoal, essa aqui é minha candidata, essa é minha pré-candidata. Não, eu vou falar de temas, eu vou falar de situações e que eu me conecte com ela. Né? Então, por exemplo, se eu vou falar com um cara de diversidade e ele é muito tem muita... Eu estou falando de diversidade porque eu estou fechando um produto com uma pessoa de diversidade, tá certo? Então, por exemplo, o cara lá só fala de balada, mas ele fica falando da pauta LGBT. E aí, por exemplo, eu falo sobre segurança pública, eu sou candidato. E ele tem milhares de seguidores. Então, eu vou lá. Fulana, a gente sabe que a diversidade tem muito problema nas festas, de uso de drogas, de abuso sexual, violência. Como é que vocês tratam isso nas festas? Vocês têm campanha de conscientização nas baladas que vocês promovem? Aí o influenciador resolve. Realmente é um problema. A gente vem falando com as produtoras e as casas de shows para a gente ter banheiros exclusivos para o segmento LGBT, que é um tabu, tererê, tarará. Aí volta para mim, né? Como candidato. Beleza, Márcia, eu acho que eu vou propor na minha candidatura banheiros da diversidade nas casas de show. É pauta polêmica, tá certo? Mas aí tu, que é a influenciadora, que é da LGBT, isso mesmo, é isso que a gente precisa, tererê, tarará, validando a minha opinião. Ou seja, eu vou bater um bate-papo e aí eu vou tentar conectividade para esse processo.
tá certo? É a mesma coisa, por exemplo, quando o Gustavo Lima ou qualquer artista vai aparecer na propaganda de um outro candidato, né? O Wesley Safadão aqui, ele era o banner da mãe que era candidata a prefeita aqui no Ceará. Você quer mais propaganda do que isso, do que influência, por exemplo? Né? Mas em nenhum momento ele pediu voto para ela. Mas nos comícios ele estava lá, ó, com o banderzão, levando todo mundo para a fazenda para fazer show e comer churrasco, né? É isso. Você entendeu? Igor? Opa, eu vou fazer uma pergunta, Eugênio. Não sei se caberia nesse momento, mas eu acho que vai agregar bastante. Eu estou fazendo uma militância aí online para a candidatura do Ciro Gomes, que é com um canal no YouTube. Você tem alguma dica para ficar mais expansivo esse meu canal? Tem algo que acrescentar? Porque eu iniciei ele, acho que o ano passado, retrasado, aí infelizmente parei por questões de trabalho e tudo mais, e agora voltei mais afinco nisso. Tem alguma sugestão? Eu vou deixar aqui também no chat o canal, quem quiser depois entrar e seguir, ajudaria, e compartilhar, né? Pronto, show de bola. Igor, vou já olhar no teu canal agora. Seria um rebelde, beleza, tranquilo. Tem esses vídeos aqui, tô olhando, tem 1.000 inscritos, não é isso? Beleza. Tu faz tipo meme, Deixa eu ver aqui. Tô vendo aqui. Eu comecei com uma animação em 3D, né? Só que assim, ela demanda muito trabalho. Então, e para ficar mais rotado, como eu tenho os outros serviços, eu procurei otimizar isso daí. Então, eu faço um vídeo por semana. Agora eu estou fazendo um vídeo mesmo, entendeu? Com algumas que a gente chama de imagens de pesquisa e com algumas tiragens do Ciro mesmo, entendeu? Agora eu estou pensando em fazer algumas coisas assim, voltada como se fosse um podcast, sabe? Criar vários formatos de vídeos, entendeu? Beleza. O que eu indico assim para ti, só vai conseguir crescer o teu canal nessa parte aí se você tiver canal de distribuição. O que eu falo do canal de distribuição? Milhares de grupos de WhatsApp direto, grupos de Telegram. Porque você vai fazer um processo orgânico, tá certo? Isso é um ponto. O que você precisa fazer, aí a ideia do podcast, ela é muito boa. O que a gente chama de conteúdo raiz e conteúdo Nutella. O raiz é o que é o produto, é aquele conteúdo mais denso, são entrevistas. Por exemplo, o Ciro Games é um podcast que hoje, toda terça-feira, ele é a base do Ciro. E hoje, a maioria dos vídeos do Ciro sai do Ciro Games. A maioria. Ou seja, eu pego falas do Ciro ali, do Ciro Games, aí a equipe pega lá, que a gente chama, gera conteúdo Nutella, gera react, gera meme, gera conteúdos bombas, e aí a gente vai pegando essa pegada. Então, geralmente a gente faz o conteúdo raiz, para que, aí é trabalho de edição mesmo, entendeu? Eu pego ali 2 horas de entrevista, consigo produzir ali 30, 40 vídeos, se o conteúdo for bom, é claro, e que eu consiga trazer ideias, clarezas, post. Então, isso é metodologia, isso é pegada. Então, aí você precisa ter mais técnica para isso. Tá certo? Assim, quanto técnica, é mais experiência em saber fazer isso. Tá certo? Como tu colocou aqui no teu canal Seria um Rebelde, eu gostei do desenho. E, de repente, o que acontece? Tentar trabalhar essa parte mais... Eu estou olhando para o teu nome, tá certo? Mas eu ia para uma pegada, sabe o quê? Uma pegada futurista, metaverso.
procuraria criar um boneco no metaverso para criar uma realidade, uma empatia maior, e que esse bonequinho no metaverso, esse personagem no metaverso, eu criasse conteúdo. E aí o que acontece? Eu me conectaria com NFTs e com o negócio do metaverso, que é uma outra pegada, que está desconectada da internet. Lembrando, pessoal, o metaverso não é uma nova rede social, o metaverso não é nada, o metaverso é um novo serviço. Para vocês entenderem, o metaverso é a possibilidade de você ter você mesmo em uma reunião virtual, que você não confia em ninguém para lhe representar. Por exemplo, o metaverso daqui a pouco vai ser usando, sabe de qual forma? Por exemplo, hoje a gente não tem assessor, né? E vamos dizer que o político não confie mais no assessor para representar ele numa reunião. E aí essa reunião vai acontecer num ambiente virtual. Eu vou pegar meu bonequinho do metaverso, vou mandar ele ir para a reunião, ele vai assistir a reunião todinha, e a inteligência artificial do metaverso vai ter uma reunião comigo depois, assim, e aí, Eugênio, como é que foi a reunião? Me fala tudo. E eu vou interagir com o metaverso, porque ele vai me trazer a informação ipsilite, sem ser a informação do meu assessor. Porque quando eu trago a informação do meu assessor, ele faz um processo de filtragem e de interpretação. No metaverso, quando você tiver um bonequinho desse, ele vai vir com a informação ipsilite, não vai ter perca de informação, não vai ter fulano falou isso ou fulano falou aquilo. Porque é como se fosse uma reunião gravada, por exemplo, entendeu? Ou seja, mas eu participei de metaverso com inteligência artificial. Isso é o que está rolando. Isso é o que está rolando em empresas internacionais com diretores. Já é implantação, não é teste, já é implantação. Então, nessa pegada, Igor, tu entendeu? É pensar à frente. Então, e você tem um software disso daí? Para eu pesquisar, correr atrás? Não, tem software não, meu amigo. É vídeo de YouTube mesmo. Agora, tem uma pessoa que está aqui, a Lília Cavalcante, tem um contato que ela tinha, que eu tentei desenvolver um trabalho com o cara e eu não consegui ir para frente. Porque a gente estava pensando em fazer captação de recursos com criptomoeda, né? Com Bitcoin, essas coisas todas. Mas é porque a gente tinha que transformar o Bitcoin em moeda real, né? Fiscal, né? E como não tem legislação para isso, a gente não conseguiu desenvolver uma plataforma de Bitcoin para financiamento de campanha eleitoral, para tu ter ideia do que eu e a Lília conversa. Né, Lília? E tal. Tranquilo, só coisa básica. Uma coisa básica, né, Lília? E tal. A gente está falando de financiamento de campanha de Bitcoin, que coisa que o Bolsonaro já faz. Tá certo? O financiamento hoje digital do Bolsonaro é Bitcoin. Tá bom? Maravilha, Eugênio. Queria que você... Acho que você já respondeu a pergunta do Igor, né? E a gente eu já acho que a Lília levantou a mão. A Lília levantou a mão. Então, vou passar a palavra para a Lília. Agradecer a presença dela também. A Lília também tem uma experiência boa nessa área, na área que o Eugênio está falando hoje aqui, marketing digital para campanhas. Passar a palavra para ela e vou pedir, Lilian, por conta do avanço da hora, você possa dar uma contribuição um pouco mais sucinta e depois passo a palavra para o Eugênio fazer as considerações finais para a gente estar encerrando. Tá bom, Jean, obrigado. Primeiro quero parabenizar pela coragem de todos que estão aqui, todos e todas. Bom, gente, Eugênio, quando eu levantei a mão, era para, na verdade, tirar uma dúvida da Franciele em relação aos digitais influencers. Hoje, a única coisa que tem relação a esse tipo de coisa já é julgado, tramitado, virou jurisprudência, foi a questão de contratação direta, né? Claro que se você tiver 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30 amigos que têm algum impacto de influência digital e eles quiserem te apoiar, tá tudo bem. Isso não tem problema, claro, mas é dosado, né? É fazer dele o instrumento de alcançar mais pessoas, mas do jeito certo, né? Que não tenha a conotação de propaganda intensa, mas sim como apoio comum, apoio normal.
Hoje, uma das coisas que mais são feitas para conseguir ter esse engajamento com os influencers, que, acreditem, micro, médio, máximos e megas influencers, todos eles têm demandas coletivas, né? Então, hoje, essa galera que está se sustentando com essa coisa do digital, com essa coisa do marketing digital de influência, eles têm demandas necessárias. Então, quem quiser conversar com eles vai ter que, antes de tudo isso, entender quais são as necessidades dessa turma. E eles são receptivos, né? Porque tudo que vem para melhorar, para eles é bom. Porém, eles têm certas restrições. A maioria não fala de política. Às vezes porque as empresas que os contratam proíbem em contrato próprio, certo? Então, quem tiver essa galera que pode apoiar em suas respectivas candidaturas, é você jogar aberto, bicho, ó, não posso, não tem como te pagar para isso, mas o meu projeto é isso aqui, eu queria te ouvir, queria trazer você para o nosso meio, para o nosso grupo, e claro, né, para as candidaturas mais robustas quanto a governo, Senado, presidência, aí é outro departamento, né? Aí a coisa gira de outra forma, e eu não vou entrar na seara aqui, mas para pré-candidatos a deputados estaduais e federais, se vocês querem ter uma entrega muito mais rápida, muito mais robusta, é importante que você consiga achar os influenciadores do seu meio. Seu sobrinho, seu irmão, a sua tia que vende coisa, todos eles, de alguma forma, são influenciadores. Então, se você tiver 10 pessoas que têm 1.000 seguidores, você, no mínimo, terá de 300 a 500 possibilidades de comunicação com esses 10 perfis, caso eles venham a repostar, a te colocar como parte do meio deles. E era só isso mesmo. Então, assim, e para finalizar, Jean, agradecer aí pela parceria, por todo mundo que está aqui até esse momento. Só uma pessoa saiu, viu? Então, ou seja, deu certo. Né? Ou seja, eram 24, estou vendo que tem 23 pessoas aqui. Pessoal, primeiro, qual a grande diferença de 2018 para essa? Cada vez mais, antes, todo mundo fazia o serviço de digital de graça. Então, não, quem é candidato, quem está trabalhando com assessoria, quem vem trabalhando com digital, vem cobrando serviço. Por exemplo, hoje, eu só trabalho de graça para pessoas que eu tenho relações pessoais e de amizade e de relacionamento, e que no futuro me dê um retorno financeiro. Ponto. Por quê? Porque eu tenho uma produtora, eu tenho uma empresa que faz marketing digital. Então, eu não vou fazer hoje campanha de graça esperando no futuro algo que não vai acontecer. Claro que se, por exemplo, um candidato viesse e eu verificasse que havia possibilidade de ele vencer e eu ser o operador da campanha de marketing digital dele, claro que eu ia lá, porque ele ia ser o meu case de sucesso, né? Ou seja, eu ia me esforçar ao máximo para que aquela candidatura eu desse um up no digital dele, porque eu sabia que ele já tem projeções de ser eleito, ou seja, eu tenho dados, informações suficientes, sabendo que a candidatura dele está faltando uma coisinha, ou é certeza, então eu ia fazer uma estratégia de marketing para quê? Para eu me lançar no mercado. Rapaz, o Eugênio foi o cara do marketing digital da campanha de fulano, que foi eleito deputado federal, ou foi eleito deputado estadual. Então, isso faz o quê? Me abre portas para a prestação do meu serviço. Caso contrário, cobrando. Não tem, manda o Pix, como fala a Leila, né? Manda o Pix que a gente faz assessoria. Mas cada vez está ficando mais caro. Por quê? Porque esse processo de marketing digital ele vem ficando cada vez mais complexo. Então, não é só mais Facebook. A gente está falando de marketing digital, a gente está falando de site, a gente está falando de Google, Facebook, Twitter, Instagram, YouTuber, TikTok, metaverso, financiamento. A gente está trabalhando e cada vez mais a gente tem profissionais específicos. Temos produtores, temos uma série de coisas. Cada vez mais o marketing digital está ficando mais complexo. É tanto que pessoas hoje, para se dar bem no marketing digital, ou ele abrange tudo, ou ele faz o funil, escolhe uma rede social e faz muito bem ela. Tá certo? Mas quando eu falo com qualquer pessoa,
ele produz em um ambiente, por exemplo, se eu trabalho muito com vídeo, eu vou produzir esse ambiente aonde? No YouTube. E aí eu vou pegar esse vídeo, vou distribuir no Facebook, vou distribuir no Google, vou distribuir no meu site, vou fazer pequenos vídeos, vou distribuir hoje no Reels, do Instagram, vou distribuir lá no TikTok, eu vou distribuir esse meu conteúdo que eu produzi lá no YouTube. Eu não vou criar conteúdos novos, por exemplo, porque dá muito trabalho, é muito específico, eu tenho que estudar muita coisa. Mas para quem não tem conteúdo, produz em um local e pega esse produto, pega esse material e reproduz nos outros. Vocês estão me entendendo? Que são canais de distribuição. Ou seja, você não só vai estar sendo visto pelo Instagram, você vai estar sendo visto no Instagram, no Twitter, no Facebook. E aí tem uma série de coisas técnicas que eu não vou explicar aqui, que a gente chama de algoritmos, né? E que aí tem uma série de significados para isso. Outra coisa que eu falei para vocês, políticos mais tradicionais e que tenham mais tempo, ele não acredita em mim. Por quê? Porque eu não teria, de repente, a experiência e os produtos para convencer que o que eu estou falando é verdade. De repente, eu já vi, essa semana, por exemplo, eu perdi um contrato porque o cara contratou o cara mais caro para fazer um serviço e o cara me ligou foi semana passada, me ligou hoje querendo me contratar novamente porque o cara não entregou o que ele queria. E eu cobrei 2 vezes o que eu tinha cobrado de primeiro. Simples e prático. Cara, tu quer, agora eu não tenho mais tempo. Para eu pegar o teu projeto aqui, é um serviço, só é um vídeo, tá certo? Vou produzir um vídeo. Eu vou perder aqui, vou precisar de mais tempo. Eu preciso agora de tanto. Eu não fecho mais por o valor que eu fechei, só o dobro. Isso é metodologia de negociação, tá certo, pessoal? Escassez, tererê, tem uma série de coisas aí. Mas boa parte do que eu falei aqui, se você for falar diretamente com o candidato ou com o candidato, eles não acreditam. Por quê? Porque não é palpável, não é real. Eles não visualizam isso influenciando no seu dia a dia. Tá certo? E outra coisa, que os candidatos têm que treinar suas equipes. E quando estou falando de equipe, a equipe toda. Então, se um candidato, por exemplo, ele está ali, ele se reuniu com fulano e tem um vídeo no Facebook dele, todo mundo tem que repostar, todo mundo tem que curtir. Isso tem que ser orgânico. Isso não é o chefe de gabinete, por exemplo, olhando para o seu assessor e, a assessoria de imprensa aqui postou, machei, curte aí, compartilha. Isso já tem que ser da equipe. Postou, compartilhou, comentou, distribuiu. Porque se for só depender do candidato, ele não será eleito, porque ele precisa de equipe. Né? Então é por isso que mandato tem tantas representatividades. Jean, é isso, galera. Muito obrigado, gratidão. Estamos aí, viu? Eugênio, mais uma vez, muito obrigado por abrilhantar essa noite com essa oficina. Tenho certeza que você passou diversas dicas, o aprendizado hoje, para quem é candidato, para quem pretende assessorar, foi muito grande. Essa aula vai ficar gravada, como as outras, no canal do PDT São Paulo, no YouTube, para quem quiser rever. Assim que o Eugênio autorizar, eu encaminho também lá no grupo o material que ele utilizou hoje aqui na íntegra. E é isso, pessoal. Eugênio, mais uma vez, muito obrigado, em nome aqui da Fundação da Capital. Bom, e até a próxima segunda, pessoal. Próxima aula, próxima segunda. Boa noite e ótima semana a todos. Obrigada. Boa abraço pro noite. Ceará. Tchau, tchau. Ciro. Ciro!